E aí galera, beleza? Bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, como vocês podem ver, eu estou com um tremendo de um Frankenstein aqui, justamente porque a gente quer ver se a gente vai conseguir reviver ele utilizando o Android. Bom, esse daqui é um dos meus primeiros notebooks que eu tive, né? Basicamente eu tive o notebook do meu pai de 2012 e depois o meu pai foi lá e comprou esse notebookzinho aqui, que é apenas um Intel Celeron 847 de, como vocês podem ver, 2 GB. Esse notebook aqui é da época lá de 2012, 2013 e eu sei que tem muita gente que já era nem nascida quando esse notebook foi feito. E cara, simplesmente ele passou por poucas e boas. Como vocês podem ver, ele não tem mais a tela. Eu tive que pegar um monte de peça secundária aqui do meu quarto, justamente para remontar ele todo e refazer ele funcionar. E eu tentei, de verdade, instalar um Windows 7, um Windows 10, um Windows 11 dentro dele, só que completamente eram todos travados, porque esse Celeron aqui, né, é apenas um dual core de 1.1 GHz, ou seja, 2 cores para rodar um Windows 10 da vida ou até mesmo um Windows 7 já é bem pouco, tudo isso limitado com apenas 1 GHz de clock e 2 GB de RAM. Não daria muito bom, né? Eu apenas troquei aqui para um SSD e fiz ele funcionar totalmente sem display por trás aqui do nosso cabinho VGA, porque é a única entrada que ele vai ter. E com isso a gente conseguiu fazer uma instalação do Android através do projeto do POS ROG, ou então do Phoenix OS ROG Edition. Porque para quem não sabe, o POS, que seria o Phoenix OS, já morreu faz um tempinho, e aí depois chegou a galera do POS ROG, né, que modificou todo o sistema desse sistema operacional, justamente para modificar, para ter uma interface mais gamer e, é claro, galera, modificar aqui os props para ter um próprio do ROG Phone 5 dentro desse PC. Então, apesar dele estar aqui com todo o nosso PC, né, principalmente o nosso processador sendo reconhecido como Celeron 847, se a gente ver aqui no nosso sistema, ele está sendo reconhecido como um Asus ROG Phone 5. Então, a maioria dos jogos que vão rodar dentro dele vão reconhecer ele como um ROG Phone 5. Porém, por essa questão de RAM, a gente está limitado a muito poucos jogos, então justamente por isso a gente só vai conseguir jogar jogos bem levezinhos dentro dele, porque 2 GB de RAM não é suficiente nem nos dias de hoje, não era também suficiente há alguns anos atrás, e ainda vai continuar sendo ineficiente aqui para o nosso PC. Mas a gente já consegue fazer várias coisas que a gente não fazia anteriormente rodando o Windows dentro desse notebookzinho, o que significa que a gente meio que reviveu esse Frankenstein absurdo justamente com esse Android rodando dentro dele. Uma coisa que ele não conseguia fazer direito era ver YouTube. E apesar do YouTube ainda estar meio bugado nesse sistema para esse dispositivo, a gente já consegue rodar aqui o nosso YouTube numa boa, sem se preocupar tanto com ele. Então, por exemplo, se a gente quiser ver aqui algum vídeo de qualquer criador, ele vai dar um bugzinho à beça, né? Mas pelo menos ele vai executar o YouTube. É claro, vai dar umas travadinhas, é claro, e principalmente se a gente vier aqui a aumentar a nossa resolução para cima desses 480p que ele seleciona automaticamente, vai ser um grande problema pra gente. E fora que se você quiser também rodar um YouTube diretamente do navegador, você vai conseguir. Então, como vocês podem ver, a gente consegue colocar aqui em tela cheia, ele vai demorar um pouquinho para pensar, mas ele ainda vai colocar, e é claro, reduzido em 480p, porque né, esse notebookzinho não é capaz de muito. Mas mesmo em 480p, ele ficava travando demais, até mesmo nos Windows. E justamente por isso, rapaziada, eu resolvi instalar o Android dentro dele, porque eu sei que o Android ele é um sistema mais pensado em celulares mais leves, e justamente por isso é o que a gente está conseguindo fazer aqui, rodar dentro do nosso PCzinho. E como vocês puderam ver, eu rodei tudo isso, né, tanto o nosso Brave com a janela do YouTube, quanto o aplicativo do YouTube, quanto o aplicativo do AIDA em apenas 2 GB de RAM. E sabe o que mais está rodando em 2 GB de RAM? Bom, vocês já puderam provavelmente ver que a gente tem o Free Firezinho nosso aberto. Tudo bem, ele não tá assim dos melhores, né? Principalmente porque o CPUzinho foi utilizado e sobreutilizado pra caramba, rodando com o nosso YouTube e o Free Fire em segundo plano. Mas pelo menos ele tá rodando dentro dessa máquina, que é uma coisa que provavelmente ele não conseguiria fazer com outros emuladores. Até porque para você virtualizar um emulador, para você rodar um Android a partir do seu Windows, seria muito complexo para essa maquinazinha, e até para você conseguir rodar a maioria dos emuladores, você ia precisar de pelo menos 4 GB de memória RAM, o que esse notebookzinho não tem. E é óbvio, eu não estou utilizando nenhum dos gráficos mais avançados, eu estou aqui utilizando o gráfico suave com o alto FPS desbloqueado, no monitor aqui que é completamente terrível, justamente por conta da entrada VGA que a gente está rodando esse notebook, né? Porque apesar disso, ele não tem nenhuma tela.
Mas como vocês podem ver, rapaziada, ele até que tá rodando muito bem. E olha só, me surpreendi com a velocidade, porque eu fiz testes antes que não estavam com essa mesma velocidade. Então, não sei o que aconteceu, mas por incrível que pareça, ele tá rodando melhor do que os primeiros testes que eu fiz. E como vocês podem ver, não tá tão terrível assim. E acredito eu que nem o Free Fire rodaria se a gente fosse tentar jogar isso aqui propriamente feito dentro do nosso sistema, mas como vocês podem ver, a gente está conseguindo rodar e até matar alguns bots dentro do nosso Free Fire. Mas como vocês podem ver, rapaziada, não é uma experiência tão ruim. É claro, chega a ser pior do que o Moto G3 rodando isso aqui? Com certeza, porque eu já rodei no Moto G3 e eu sei que o Moto G3 pelo menos tem uma telinha menor que roda isso aqui bem melhor. Mas também não é uma experiência má que você vai falar, oh meu Deus, isso aqui está injogável, porque não está injogável. Só se você for jogar competitivo. Aí, se você for jogar competitivo num processador como esse, eu não recomendo nem um pouco. Mas, como vocês podem ver, dá pra gente puxar aqui a nossa mira. O cara passou simplesmente por mim, né, porque ele é um bot. Eu não configurei muito bem esse botãozinho pra gente estar se movendo. Então, como vocês podem ver, ele ainda vai ter aí as suas falhas. Até porque, né, ele não tá funcionando direitinho como eu planejava. Mas pelo menos ele funcionou pra gente matar esse serzinho. Mas como vocês podem ver, rapaziada, no geral é uma boa experiência. Não é assim a das melhores que você vai experienciar com o Free Fire, mas você vai estar conseguindo jogar caso você queira realmente jogar Free Fire dentro de um emulador. Que no caso não é um emulador, e sim é um sistema completo de Android dentro de um PC. Mas como vocês podem ver, não tá aquela coisa tão terrível e dá pra você jogar, dá pra você matar esses botzinhos, que são coisas assim muito fáceis de você fazer. Os grandes limitadores para esse sistema, é claro, além da nossa memória RAM, porque ele tá compartilhando a RAM com a VRAM da nossa plaquinha de vídeo para rodar esse tipo de coisa, também é o fato do nosso processador ter apenas 1 GHz, o que limita e dificulta muito a performance dele. Justamente por isso, os caras do PodRog modificaram aqui o kernel que vem dentro dele para rodar o Spectrum, e a partir disso a gente consegue fazer aqui o nosso Spectrum rodar no modo gaming de performance. Ou seja, a gente vai conseguir aumentar ali um pouquinho da nossa performance, mas não fazer um overclock propriamente dito. Vai aumentar o TDP do chip do notebook, mas não vai assim aumentar tanto seu FPS como vocês puderam ver. Mas se você quiser jogar jogos mais leves, como por exemplo esse Beat Bug Racing que roda tranquilo até no Moto G3, você vai conseguir, apesar de você também conseguir rodar no seu smartphone atual, mas enfim, é uma alternativa aqui para você que tem aquele notebook mais antiguinho e você não sabe o que fazer com ele, você sabe que também ele não vai vender se você botar ele no OLX. E como vocês podem ver, rapaziada, ele tá bem tranquilinho para rodar. Dá para você rodar aí as suas mais diversas aplicações, como Instagram, Facebook, até mesmo WhatsApp, né? Porque não WhatsApp, mas dá para você executar. E é claro, fazer a sua navegação na internet numa boa. Até mesmo se você só vê aí aqueles videozinhos de TikTok e outras coisas do tipo, acredito eu que se você for instalar esse tipo de coisa dentro do seu PC, você vai conseguir ter uma boa jogabilidade. Ou então, né, o que você quiser ter dentro do seu PC. Se o Windows não roda tão bem, você pode ter essa alternativazinha de instalar o Android dentro do seu PC. E só mais um aviso para você que quer instalar esse tipo de sistema dentro do seu PC. É melhor que você instale mesmo em notebooks do que processadores aí de desktop, ok? Porque o notebook vai ter a sua placa gráfica bem mais reduzida, vai ser melhor para rodar esse tipo de coisa, enquanto os processadores desktop, né, que geralmente aí rodam tanto com o suporte da sua placa de vídeo quanto da placa de vídeo integrada do processador, podem ter vários problemas. Inclusive no Free Fire, onde eu passei por diversos problemas diferentes, onde o meu jogo simplesmente não queria iniciar, ou então ele simplesmente crashava e a gente não conseguia fazer ele funcionar muito bem. Fora isso, se você tiver aqui uma maquinazinha como essa ou até pior, você vai poder tentar testar esse tipo de sistema dentro do seu notebook para você ver aí se ele faz realmente alguma diferença. E como vocês podem ver, fez uma diferença absurda em um notebook que nem conseguia abrir o Google Chrome direito. Mas é isso, galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.